Dali, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast GR Léo Brasil aqui! E hoje nós vamos conversar com um homem, um cara sensacional. Mas antes da gente começar esse bate-papo para falar muito sobre Galo, contar muitas histórias aí de um passado glorioso, primeiramente deixa seu like que é muito importante para dar aquela moral pro nosso conteúdo e principalmente se tá chegando agora, não conhece? Já clica no botão aí embaixo, se inscreve no canal para você fazer parte da família Galo React e nos dar a honra de sua presença aqui. Sem mais delongas, vamos chamar o homem para tela para a gente poder bater aquele bate-papo gostosão. Bora lá. Então bora chamar ele para tela, pessoal. Ele que é humanista, o homem já foi engenheiro, auditor, escritor, cronista, apresentador de YouTube. O homem faz tudo, gente. E agora eu vou ter o privilégio e a honra de tê-lo aqui como convidado no nosso podcast número 18. Seja muito bem-vindo, senhor Max Pereira, do canal Arena do Galo. Boa tarde, Leão. Boa tarde a turma do Galo React. É um prazer, uma alegria estar aqui com você para a gente bater um papo e falar dessa paixão comum que chama-se Clube Atlético Mineiro, que tem muita história, uma história que começou lá em 25 de março de 1908. Eu já estou um pouquinho velho, mas ainda não era nascido nessa época. Mas de lá para cá tem muita história. História que está, inclusive, nessas cores preto e branca que estão aqui na minha camisa e que justifica esse preto e esse branco. Quando garotos da classe média aqui de Belo Horizonte não eram pobres, eram garotos de classe média até classe média alta, e alguns moravam no centro da cidade. Naquela época, morar no centro da cidade era um luxo. Belo Horizonte era outra coisa completamente diferente. E eles se reuniram no velho coreto do Parque Municipal, e lá, em 25 de março de 1908, e fundaram um time, que deram o nome, o primeiro nome. Você sabe qual que é o primeiro nome do Atlético, ô Léo? Já vou te adiantar que não é Clube Atlético Mineiro. Não, eu sei sim, eu li, se eu não me engano era Atlético com H, Futebol Clube, acho que era isso. Atlético Mineiro Futebol Club. E por que eu estou falando Futebol Club? Não é para ser chato. Porque a grafia de futebol e de clube era em inglês na época. Era a palavra futebol em inglês e a palavra club, que é clube, tira o E, você tirou o clube com E em português. Você tirou o E, vira club. E a grafia da palavra Atlético era com TH, porque era a grafia original do espanhol. A palavra Atlético vem da língua espanhola. Então veja que os garotos misturaram ali espanhol com inglês. Por que com o inglês? Os ingleses foram que normatizaram o futebol, porque na realidade o futebol já existia antes, já era praticado lá no continente asiático e era praticado também na região do Caribe aqui, nas Américas. Os ingleses é que deram norma, é que deram regramento, tamanho de campo, tamanho da área, 11 contra 11, o que é impedimento, o que é isso, o que é aquilo. Então, a partir dali, ficou organizado duas equipes, uma de cada lado, o árbitro vai apitar, o tamanho da trave, o tamanho do gol, o tamanho da pequena área, o tamanho da grande área, por que tem a meia-lua, né? O círculo central, o tamanho do círculo central, a lei do impedimento, né? E o futebol começou com 17 regras básicas. Hoje, com as orientações da FIFA, são centenas, mas a regra básica é 17. Né? E o Atlético foi fundado, conforme eu disse, lá em 1908, no início do século XX, 20 anos depois que foi proclamada a liberdade dos negros, acabar com essa mancha, esse absurdo que era o escravagismo. Sim. Tá? O Brasil ficou mais de 350, quase 400 anos com essa mancha aqui. Foi um país da classe da Idade Média para cá, para a modernidade, o país com o maior tempo, a maior longevidade da escravatura, para a vergonha do Brasil. 20 anos depois,
o Atlético foi fundado. Isso é muito importante saber isso para começar no início, se você me permite, Léo. Claro. E tem essas cores preto e branco, desses garotos que estavam à frente do tempo. Eles falaram, nós vamos fundar um time que vai ser o time da cidade, o time da paixão, o time do povo, e vai ser o time do preto e do branco. Vai ser o time do homem e da mulher, do homossexual e do heterossexual, do pobre e do rico, do homem do capital, do dinheiro e do trabalhador, do patrão e do empregado, do chefe e do subordinado, do índio, de quem nasceu aqui, ali ou acolá. Não importa se nasceu no Paracento ou se nasceu no Morro. Não importa o grau de instrução cultural, o nível de erudição. Não importa o tamanho do bolso. Repito, do pobre e do rico. E aí fundaram o Atlético Mineiro Futebol Clube. Maravilha, tava. Desde 25 de março de 1908, é Atlético e é Mineiro. Isso. Hoje que o Atlético virou SAF e a SAF tem dono, e isso é uma violentação da história do Atlético, uma violência contra a história do Atlético, de uma certa forma. Não é que eu estou querendo fazer um ataque, uma guerrilha contra os investidores, contra os donos, não. Eu estou falando de história. Não é à toa que Vicente Mota, quando escreveu o hino do Atlético, que vale até o Atlético, tem 2 hinos. Tem lá um primeiro hino, no outro ritmo, com uma outra letra, que fala da pujança do Atlético, mas o Vicente Mota, que era um compositor atleticano, músico, já falecido, eu tive a alegria e o prazer, a honra de conhecê-lo pessoalmente, uma figura sensacional. Ele começou um hino que diz assim, na primeira frase dele, ele já define o que significa o Atlético. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Nós somos o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro somos nós, tem esse sentido de pertencimento. De pertencimento. Esses garotos que fundaram, eles eram a diretoria, um deles era o presidente, um deles era jogador, e o presidente também era jogador. Eles jogavam, eles entravam em campo. Esse time não começou jogando logo de cara, teve que se preparar, não tinha uniforme naquela época, porque os uniformes que se jogavam naquela época no futebol, que foi trazido para o Brasil no final do século XIX, portanto, há 10 anos, se muito, os uniformes eram uniformes fabricados na Europa, principalmente na Inglaterra. Inglaterra é a pátria-mãe do futebol organizado, do chamado Futebol Association. Por isso que a FIFA chama-se Federação Internacional de Futebol Association, FIFA. Uhum. Tá? Que é um nome em inglês. Então, esses uniformes eram importados de lá. E quem importava é quem tinha A capilé. Naquela época, por exigência legal, era lei, o negro não podia jogar futebol, porque não era negro, tinha sido escravo. As mulheres, muito menos, era um escândalo. As mulheres não podiam sair à rua sem autorização do pai. Se o pai já morreu, de um dos irmãos, mesmo que o irmão fosse mais novo, se casada do marido, se viúva do filho. O filho tinha que autorizar a mãe a sair, a trabalhar, a viajar. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Atlético foi revolucionário no início do século XX. Esses garotos, para se organizarem sozinhos, eles não conseguiriam fazer nada. Muito jovens e sem estrutura. E aí, só para terminar, para a gente conversar e você me perguntar o que você quiser, mas é só para dizer para o torcedor do Atlético que tem que saber a história e a origem para saber o que significa ser atleticano. Eles foram recebidos por uma mulher que era mãe de um deles. Dona Alice Neves. Muita gente já ouviu falar desse nome.
Dona Alice Neves morava na Rua Goiás. É a Rua Goiás aí do centro da cidade, mas ela era completamente diferente da Rua Goiás. Ela tinha um casarão lá. Hoje tem casa? Na Rua Goiás? Hoje só tem prédio. Ela morava num casarão ali, quase esquina de onde hoje é a Rua Guajajaras. Ali era o casarão da Dona Alice Neves. Nesse casarão da Dona Alice Neves, ela tinha um ateliê de costura. Ela era uma das mais famosas e importantes costureiras de Belo Horizonte. Ela tinha uma equipe de costureiras com ela. E lá também era uma pensão, porque naquela época não tinha hotéis, não. O pessoal buscava era pensão. E a dela é uma das mais tradicionais pensões de Belo Horizonte. O pessoal vinha de Belo Horizonte, vamos hospedar lá na pensão da Dona Alice. O ganha-pão dela, então, era dividido entre a pensão e as máquinas de costura do ateliê dela. Qual foi a ordem que ela deu para os costureiros? Vamos fazer o uniforme dos garotos. Olha. Ali foram costuradas as primeiras camisas, mandou comprar o calção preto, escolher as cores preto e branco. Os garotos inicialmente jogavam pelada, sabe aonde? Num campo de terra que hoje não existe mais, no Parque Municipal. No Parque Municipal tinha uns 2 ou 3 campos de terra, né? Foi ali que eles jogavam as primeiras peladas ali, começaram a se organizar. Não dá nem para falar que ali foi o primeiro campo do Atlético. Mas bem pertinho, ou seja, do lado do casarão da Dona Alice Neves, tinha um lote baldio, um terreno baldio. O que os garotos fizeram com a ajuda de outras pessoas? Capinaram, tiraram o mato, nivelaram do jeito que puderam. Saíram pedindo madeira, peças de madeira, conseguiram na empresa que fornecia eletricidade, energia elétrica para Belo Horizonte naquela época. Chamava-se Companhia Força e Luz. Postes de madeira, porque naquela época todos os postes que tinham na rua eram de madeira. Hoje você não vê poste de madeira, você só vê poste de concreto. É verdade. E de metal. Né? Verdade. Você não vê mais. Naquela época eles eram de madeira e eles eram de face retangular. Eles ganharam 6 postes de madeira. Ficaram 2 de cada lado para fazer as traves verticais. Atravessaram um de cada para fazer o travessão. E não tinha rede. Tudo era aberto. Quem quisesse chegar, se fosse ver o jogo. Porque o futebol naquela época era amador. Não se cobrava ingresso. Ali na Rua Goiás, senhores, foi o primeiro campo do Atlético. Muita gente acha que foi o Antônio Carlos. Não. E aí, só para terminar essa primeira fase da história, para vocês verem o quanto que o Atlético é revolucionário, a Dona Alice Neves era uma mulher à frente do tempo dela. Que mulher fantástica. Merece ser aplaudida de pé. Ela é a razão de ser do Atlético. Se Dona Alice Neves não existisse, nós não estaríamos aqui hoje falando de Atlético. Seguramente. A Dona Alice Neves, além de confeccionar, mandar confeccionar o uniforme dos garotos, ela deu organicidade àquele clube. Ela ensinou os garotos a se organizarem ao clube, a montar o clube, que os jogadores vão jogar, vamos nos organizar, vai ser assim, assado. Né? Vamos disputar campeonatos, competições e tal, vamos entrar, primeiramente, no campeonato de Belo Horizonte. Primeiro fazer jogos amistosos, depois surgiu o primeiro campeonato de Belo Horizonte. Quem foi o campeão foi o Atlético. O primeiro campeonato de Belo Horizonte não tinha campeonato mineiro. Porque não se viajava, era trem, era estrada de terra, era uma outra realidade que a gente tem que chamar. O que a Dona Alice Neves fez? Comprou o tecido, que era um tecido branco, com alguns detalhes em preto, e mandou elas confeccionar vários vestidos com escudo, na época, já Clube Atlético Mineiro, que 3 a 4 anos depois da fundação, se tornou Clube Atlético Mineiro, mas o Atlético ainda escrito com TH, a grafia espanhola. E aí, o que fez a Dona Alice? Mandou confeccionar vestidos, mas vestido. Mulher não jogava futebol, mulher não podia sair à rua. Ela organizou a primeira torcida feminina de futebol, peitando a sociedade, peitando o preconceito.
porque o Atlético era revolucionário. A gente tem que entender isso. Ele não é galo forte, vingador à toa. Ele não é a maior torcida de Minas Gerais à toa. Ele não é povo à toa. Isso a gente tem que manter, com SAF ou sem SAF. É isso que tem que ser vendido. E as mulheres foram ver os jogos, elas que tinham que pedir autorização para os homens, a dona Alice Neves deu um jeito, que ela, dona Alice, era uma mulher da frente do tempo, ela não pediu autorização para ninguém. E ela foi com as mulheres lá torcer, foi a primeira torcida, as mulheres de saia, e de uniforme, com o escudo do Atlético. Naquela época não se falava galo. Galo é uma outra história. Uhum. E se não, depois, se quiser, eu conto. Mas é só para contar essa história, nascida em 25 de março de 1908, para justificar a nossa atleticanidade e a história que os pais passam para os filhos. Me desculpa se eu alonguei muito nesse meu cumprimento, Léo, mas eu acho que eu precisava de contar essa história, principalmente nesse momento de SAF, para que os donos da SAF e a torcida entendam que SAF é uma coisa, Clube Atlético Mineiro é outra. O Clube Atlético Mineiro somos nós. E isso não pode morrer jamais. Maravilha, seu Márcio. Vocês já sentiram que hoje aqui, gente, nós não vamos ter só um bate-papo. Nós vamos ter uma aula de história aqui sensacional, gente. E eu vou dividir nossa conversa aqui em 3 partes. A primeira delas, seu Max, eu quero conhecer mais do senhor também. Afinal de contas, eu já estou acompanhando o seu trabalho lá na Arena do Galo. Aliás, vocês estão vendo o endereço aí na tela. É só ir lá, Arena do Gá 10. Seu Max está lá toda segunda-feira, batendo aquele papo sobre Galo, falando sobre tudo que está acontecendo de mais recente. Papo fenomenal, convidados fenomenais. Vocês estão todos convidados. O link também está na descrição, é só clicar e ver. Mas, seu Max, eu quero saber um pouco mais também do seu Max. Me conta um pouco da sua história. Como é que é o seu Max, que já fez um pouco de quase tudo aí, que hoje é um cronista, hoje tá ali no site, a Arquibancada, não é o site Arquibancada do Galo? Hoje eu escrevo no Arquibancada do Galo sobre o Atlético. Pois é, o homem faz crônica, o homem escreve, o homem comenta, o homem faz vídeo. Me conta um pouco da história do seu Max aí, e também, seu Max, de onde que surgiu a sua atleticanidade. Vem de família? Vem de algum jogo que o senhor foi? Como é que surgiu a atleticanidade do senhor? Eu vou dizer um negócio para você. O velho Benedito, meu pai, o primeiro que me deu o contato, que me mostrou a atleticanidade, foi meu velho pai, já falecido, se tivesse vivo hoje, teria mais de 100 anos. Toda vez que ele ouvia falar de Atlético, os olhos dele brilhavam de forma diferente. Né? E eu queria ver o Atlético jogar, me contava as histórias do Atlético. De vez em quando eu estou saindo com ele na rua, aí ele parava, cumprimentava, conversava com a pessoa. Esse aqui é meu filho. Falou, esse moço aqui jogou no Atlético. Esse moço aqui chama Carango, o campeão do gelo. E eu conheci Carango. Outro dia estou passando na rua, então vem um outro, abraça meu pai, esse aqui foi goleiro do Atlético. Mão de onça. A maior parte do tempo que ele esteve no Atlético, para azar dele, ele foi reserva do Cafunga, porque o Cafunga estava lá. Aí eu conheci o Mão de Onça. Meu pai ia levar o carro dele para consertar, e eu bem pequeno, e na rua de trás, eu morava numa rua, tinha uma rua de trás, né? Porque eu estou aqui na minha velha casa, rua lá atrás, né? Vamos lembrar de uma quadra, rua de trás, né? Oposta, paralela à minha rua, tinha uma oficina de carro que meu pai levava lá. Aí eu estou vendo o mecânico lá, entrava debaixo do carro, entendia tudo de carro, estava todo sujo de graxa. Na hora da folga dele, ele estava na oficina dele, que era um grande mecânico, adorava mexer em carro. E só ele punha a mão no carro do meu pai. E eu estou vendo, eu conheço esse cara, não sei de onde e tal. Aí, de repente, alguém passou lá, mexeu. Ele falou, Toninho, como é que tá? Tudo bem? Tá? Eu falei, Toninho. Eu comecei a gelar. Eu falei, pai, o que é? Esse mecânico aí é o Toninho Catimba? Ele falou, é. Ele
ele estava ali nas horas vagas, porque o trabalho principal dele, ele era o centroavante artilheiro do Atlético na época. Toninho Catimba, de um ataque que ele começou na ponta direita, depois ele foi centroavante, começou com Toninho, Viladônica, Nilson e Noemi, depois ele foi para centroavante revezando com o Nilson, porque na ponta direita surgiu um tal de Buião, que é vivo até hoje, graças a Deus, e com saúde, o Buião que tinha pedido o Garrincha de Minas, que eu conheci pessoalmente também. Aí eu vi que eu era vizinho do Toninho Catimba, que eu ia com meu pai no Velho Independência e vi os gols do Toninho Catimba. E ele era Toninho Catimba, porque se tivesse qualquer provocação com qualquer atleticano, ele metia a mão na lata. Ele não levava desaforo para casa. Eita! Né? Ele dava aquela coisa toda. Então, depois eu descobri que na rua do lado da minha casa, sabe quem morava lá? O Carango, o campeão do gelo, que me contava algumas histórias, já falecido, saudoso Carango. E ele mesmo contava com a simplicidade dele e falava assim, gente, aquela época que eu jogava bola, como é que eu era simples, né? A gente não sabe, a gente não aprende, não estuda, ele dizia. Ele participou da campanha do gelo, tá? Um baita do lateral esquerdo. E quando ele chegou ao Brasil, depois daquela campanha, o repórter perguntou para ele, seu Caramba, o que foi que você achou de mais curioso, de mais assim, estranho, incrível que você viu lá na Europa? Ele falou assim, foi na Alemanha, rapaz. Eu falei, mas por quê? Pô, mas lá na Alemanha, menino desse tamanho, assim, já fala alemão, rapaz, olha que coisa incrível. Aí... E aí eu vendo essas histórias todas, né? E aí eu descubro que em frente à minha casa, na rua, que saía quase em frente à minha casa, mas que não tinha nenhum prédio alto, então dava para ver uma casa do alto lá na rua, lá em cima, de um dos amigos meus, eu vi uma pessoa sair. Falei, gente, eu conheço aquela pessoa, ele veio caminhando, descendo, passou em frente à minha casa, deu adeus para mim, conversou com meu pai. Aí eu descobri que era meu vizinho de frente, o famoso Gregório, o eterno massagista do Atlético, que de longevidade nessa função do Atlético, ele só perde para o Belmiro. Ele que treinou e ensinou o Belmiro. Então, além da atleticanidade do meu pai, eu fui criado, eu fui vendo essas figuras, porque eu tive a felicidade de nascer numa Belo Horizonte, que os cruzeirenses me perdoem, e até os americanos, a América era a segunda torcida da cidade, mas que 90% do Belo Horizontino era preto e branco. Né? E tive a sorte de ter um tio padrinho atleticano que me levava no Horto e que tinha um caderno, hoje está com um dos meus primos, filho dele, e que ele registrava todos os jogos do Atlético, enquanto vida e saúde ele teve. Ele registrou ali todos os jogos do Atlético, escalação, contra quem, por que jogou, quantos gols, quem marcou, se teve expulsão, quem apitou, se o juiz roubou. Estava tudo anotado lá no caderno. De uma atleticanidade. Então, primeiro meu pai, depois o velho Lindolfo, meu tio e padrinho, depois o velho João Coelho, também meu tio, que era Coelho no sobrenome, mas Galo no coração. Então, a minha atleticanidade vem daí. De conviver e de conhecer essas figuras. E aí eu conheci, pessoalmente, Cafunga, o velho Cafunga, e fui conhecendo vários e vários outros. Guaraci Januzzi. Quem que é Guaraci Januzzi? Você sabe quem que é Guaraci Januzzi, Léo Brasil? O nome não me é estranho. Mas se eu for falar Guará, o perigo louro, campeão brasileiro em 1937, eu conheci o Guará, rapaz. Imaginei. E aí eu descobri que quando o Guará teve aquela contusão, que infelizmente ele encerrou a carreira, ele foi internado aqui no hospital em Belo Horizonte, ele era ídolo. E aí um grupo de 3 moças, fãzocas dele, queriam visitá-lo de qualquer jeito. Só que as visitas estavam proibidas, senão o Atlético que invadia o hospital ia ser uma bagunça. Então tinha segurança, não podia entrar, aquela coisa toda. Elas conseguiram burlar a segurança, falar que iam visitar não sei quem lá, conseguiram enganar. Muito atrevidas, né? Muito arteiras, essas 3 moças. E entraram no quarto do Guará para visitar o grande ídolo, abraçar a mulher dele, que estava lá, hoje já falecida,
uma das filhas dele que estava lá também, hoje também já falecida, e elas abraçaram lá e viram o Guará e choraram, o Guará em coma, inconsciente. O Guará nunca ficou sabendo dessa visita. Mas por que? E essa história depois vazou. Mas por que eu estou contando essa história? Porque uma dessas 3 moças era minha mãe. Sua mãe era arteira, hein? Levada. Dona Efigênia, que era uma candura de pessoa, mas quando jovem, sai de baixo. Invadiu o hospital para visitar o Guará. Então, essa atleticanidade, essa coisa que é passada de pai para filho, sabe como é que é? E quando meu pai me levou para ver o primeiro jogo do Atlético no velho estádio Antônio Carlos, onde hoje é o Shopping Diamond Mall. Depois eu conto essa história. Mas a minha atleticanidade começou assim, conhecendo essas pessoas, vivendo nesse ambiente, conversando sobre o Atlético. Tá? E jogadores do passado e jogadores do presente naquela época, que hoje também são do passado, vários já nos deixaram, visitando o Gregório, visitando o Carango, indo lá na oficina e na casa do Toninho Catiba, que morava atrás. O Mão de Onça morava na Floresta e eu morava lá bem pertinho dessa região toda. Então, foi um negócio assim, foi um banho de atleticalidade. Nem se quisesse, seu Max ia conseguir escapar de ser atleticano. Com tanto atlético ao redor, não tinha como. Bom, primeiro que eu não ia querer, porque eu sempre estive bem dentro das minhas faculdades mentais, né? Tá certo, perfeito, seu Max, é isso aí. Afinal de... E o senhor como profissional, como é que foi todo esse ciclo aí, né? Até hoje, além de estar na frente das câmeras, tá escrevendo e faz artigos fantásticos aí, sempre fala que pensa sem medo. Isso é para manter a lucidez, né? Nas minhas profissões, que foram o meu ganha-pão, que me permitiram estruturar a vida, hoje eu estou aposentado. Hoje eu tenho 72 anos, 7,2. Nem parece, tá? E já estou aposentado. Sou engenheiro, né? Trabalhei em várias empresas, né? Aqui em Minas Gerais e fora, né? Vou citar aí a Fiat, só como exemplo. E a Fiat, desde a época que a Fiat ainda estava começando a terraplenagem, né? Eu entrei para a Fiat, a fábrica não existia, não. Bom, e depois tive uma outra profissão que a vida me levou, que a vida me levou e que me tornou autoridade, né? Você diz, autoridade fiscal. Eu me tornei auditor fiscal. Pode falar, seu Max, pode falar. Aí eu me tornei auditor fiscal da Receita Estadual. Fiquei lá por 30 anos. Lá. E eu continuava dando aula, dei aula em colégio, dei aula em faculdade, consultoria, e etc. Mas eu sempre tive algumas atividades paralelas, né? Como minha mãe dizia, eu era elétrico. Eu nunca fui um cara especialista da especialidade de ficar ali só. Não. Eu sempre fui um homem de visão holística. Eu sempre fui generalista, por natureza. Então, em todo lugar, em toda empresa, em toda função, eu tinha que ter a noção do todo. E passei a ter uma necessidade também de conhecer o ser humano, o homem. O ser humano, o homem, começou a me fascinar. E aí eu tive algumas experiências que começaram na época de colégio, com 12 anos de idade. Nós tínhamos um professor de português, hoje já falecido, faleceu num acidente de carro, bem precoce, e ele criou a figura lá do chamado Grêmio Estudantil. E nós tínhamos reuniões semanais nesse Grêmio Estudantil, onde tinha o auditório do colégio que eu estudava, que hoje é um teatro. Tá? Hoje é um teatro, o Teatro Dom Silvério,
né? E nós fazíamos aquelas reuniões ali, fazíamos apresentações lá. Tinha um colega que lia poesia, o outro apresentava um trabalho, uma tese científica, o outro pegava o violão, tocava, o outro cantava. E aí os colegas chegaram perto de mim e falaram assim, vamos fazer uns esquetes cômicos, vamos combinar, nós vamos lá para trás do palco, vamos preparar e vamos contar uma piada, encenar uma piada. Puxa vida, que convite maravilhoso, que se revelou maravilhoso na minha vida. Aí, de vez em quando, o cara apresentava e tal, vai ter um esquete aqui, dava o nome do esquete, abria-se a cortina, o cenário já estava montado, nós entrávamos lá e encenávamos a piada. E nós começamos a pegar o gosto pela coisa. Então, todo o Grêmio nós tínhamos que fazer, nós fazíamos às vezes 2, 3, 4, 5 esquetes, cada vez mais elaborados. E o professor prestando atenção. Um dia chegou perto e falou assim, vocês não querem fazer teatro, não? Eu falei, eu quero. E ali começou uma vida de ator de teatro, que eu sou também há muitos anos. Então somos colegas, hein? E nunca foi como profissão ganha-pão. Foi como você é ator também? Eu fiz 10 anos de teatro, mas assim, num grupo pequeno, bairro e tal. Então eu vou usar uma expressão aqui que você vai entender e os espectadores não se assustem, não. Eu desejo muito para todos os espectadores, desejo para você, Léo, para Sabrina, para Dona Tânia, para toda a família, muita merda. Opa, aí sim. A galera que não sabe, né, obviamente a merda no teatro é uma coisa boa, é uma coisa para desejar sorte para a pessoa, tá? Exatamente. Antigamente, as pessoas viam teatro de charrete, ou de carroça, ou a cavalo. Entravam no teatro e deixavam os animais, os veículos, as carroças estacionadas, os animais aqui também. Os animais, normalmente é muito capim, muita grama, eles estavam pastando e obviamente, começavam a defecar. Então, quanto mais bosta de cavalo, vou falar em português claro, quanto mais merda, significava que tinha mais gente no teatro, era sucesso. Exatamente. Então os atores, os diretores, o pessoal do teatro começaram a dizer, muita merda, porque se tiver merda, é sucesso. Tá? Acho essa história incrível. Eu adoro, não canso de escutar, acho muito legal. Coisas. E ali com vários outros companheiros, tem um que hoje mora na Itália. É diretor de teatro e de cinema, além de ator de teatro e de cinema na Itália. O Milton. Brasileiro, radicado, hoje tem cidadania italiana também, um baita do ator, fantástico ator. Aprendi muito com ele, ele fala que aprendeu muito comigo. E essa troca dessa humanidade serviu para exorcizar os demônios, né? Serviu para me conhecer a natureza humana, serviu para entender que o personagem, para eu fazer o personagem bem, entregar o personagem bem, com autenticidade, com verdade, só tinha um lugar que eu podia tirar o personagem. Que lugar que é esse, Léo? Me conte. De dentro de mim. Perfeito. Todos os personagens, para serem bem feitos, eles têm que estar aqui dentro. Aí eu fiz 6 homossexuais, e eu tinha uma namorada que ela chegou a fazer xixi na roupa de rir, de me ver desmunhecando no palco, né? Num dos homossexuais mais histriônicos que eu vi, que eu fiz, com o maior prazer, com o maior respeito, e um exercício para o ator extraordinário. E aí eu descobri que ele está aqui dentro. Eu fiz 2 mulheres, eu descobri que elas estão aqui dentro. Eu fiz monstros, eles estão aqui dentro. Eu fiz pessoas completamente diferentes de mim. E aí eu percebi que nós somos múltiplos. O ser humano é extremamente complexo. Escolha é um negócio fundamental. E a busca do equilíbrio. Escolha com equilíbrio. E aí você vai alcançar os horizontes da vida. E aí você vai perceber que você não é melhor que ninguém, também não é pior,
E você vai perceber que o ser humano, se ele entender essa importância, passar a ter empatia pelo outro ser humano, a capacidade de se identificar, de respeitar com o outro ser humano, de troca com o outro ser humano, de convivência e de vida, a vida vai ser muito melhor. Independentemente de qualquer coisa. Sem dúvida. Então, esse foi o paralelo na minha vida profissional. Eu vou ficar só falando de mim, poxa. Não, mas é sempre legal, sempre que eu trago um convidado aqui, seu Max, eu gosto muito das pessoas conhecerem, saber um pouco mais, porque o pessoal que tá ali na frente da câmera, né, e tal, geralmente falando, às vezes a pessoa que tá, não tem essa oportunidade de conhecer um pouco mais do ser humano, da pessoa que tá ali falando de galo, colocando a sua história, eu acho isso muito bacana. E a ideia desse quadro também é essa também, né? Mas vamos falar um pouquinho de galo, seu Max. Já que o senhor tocou aí, vamos falar um pouquinho de galo, que afinal de contas, tá no nosso coração, é um amor nosso. E o senhor com certeza tem muitas histórias. Antes da gente falar do galo presente, vamos falar um pouquinho mais do passado. Me conta alguma história bacana, hein? Alguma história que o senhor tem de estádio, de lá, enfim, de acompanhar um jogo, alguma coisa diferente que aconteceu com o senhor aí. Bom, são duas coisas. O primeiro, eu vou começar, aí vou interromper, contar uma outra história para depois, para dar tempo aos nossos espectadores de pesquisarem. Tem uma avenida aqui em Belo Horizonte, já mudou de nome, antigamente ela se chamava Avenida Paraopeba. Ela está na história de Atlético, América e do nosso rival azul, que eu não gosto nem de falar o nome. Né? Ela está na história dos três. Vou dar uma dica, só uma única dica. Nessa Avenida Paraopeba, o Atlético teve o seu segundo estádio, o seu segundo campo, o América teve o seu primeiro campo e o rival azul teve um campo. Vou dar mais uma outra dica. Quem ficou mais tempo, ou tem mais tempo de história na antiga Avenida Paraopeba, que hoje mudou de nome, é o nosso rival azul. E nessa Avenida Paraopeba aconteceu um jogo emblemático, que depois eu vou falar dele. Um jogo histórico. Tá? Muito bem. Então, fica essa dica aí. Mas eu estava falando de... Depois eu explico. Você me perguntou uma história. Campeonato Brasileiro, jogo Atlético em São Paulo. Reinaldo estava fora do time, não sei porquê. Camisa 10 era um moleque travesso, Paulo Isidoro. Camisa 10 do Atlético. Naquela época o Mineirão era aberto, né? O Mineirão antes da reforma. Chegou lá, o anel superior todo era preto e branco. Só tinha um pedacinho nas cadeiras embaixo lá, que tinha alguém, além do preto e branco, tinha um vermelho lá, porque o São Paulo é preto, branco e vermelho. Né? Muito bem. E aí, eu sempre gostei naquela época, sempre gostava naquela época de assistir um jogo no meio de campo, para ver o jogo melhor. E ali, ao mesmo tempo, ficava ali um pouco à minha esquerda, também no meio de campo, ficava ali a charanga, na época já administrada pelo Júlio Mais Amigo, já falecido, que era dono de uma rede de supermercados aqui em Belo Horizonte, muito conhecido, e que não tinha filhos, não tinha herdeiros, e quando faleceu, todo mundo descobriu, ele tinha deixado no testamento, o herdeiro dele chamava-se Clube Atlético Mineiro. Bom, histórias do Atlético. No primeiro fosso, lá onde era a torcida do América, porque a esquerda das cabines de rádio é a torcida do América, a direita a torcida do Cruzeiro. Torcidas que não chegavam nem nos gols. Tá? O resto todo era alvinegro. Mas naquele dia era contra o São Paulo, era tudo preto e branco. No primeiro fosso lá, à esquerda das cabines de rádio, sai um casal, vem de mão dada. E à medida que esse casal vem andando, eu venho notando um grito, aquele... e aquele negócio todo. Quando o casal se aproximou, eu entendi o porquê. Era
uma das meninas mais lindas e sensuais que eu já tinha visto na minha vida. Nunca fiquei sabendo o nome dela. E quis o destino que ela e o namorado, eu tenho 1,65 m, senhores. O namorado dela, baixinho também, 1,95 m. Ah, um anão. O bracinho da figura parecia da largura da minha coxa. E quis o destino que os dois ficassem do meu lado. Ela entre eu e ele. E estamos assistindo o jogo duro, jogo difícil e tal. De vez em quando eu senti o perfume dela, aquela mulher bonita, aquele alarido das pessoas todas. E eu, do meu lado esquerdo estava um velho companheiro, que hoje tem 84 anos, e 12 anos mais velho que eu. Mas foi meu grande amigo de Mineirão, que eu chamei de Didi, o Advaldo. Eu vou até passar para ele assistir. Mas, né? Dessa história. Ele lembra dessa história até hoje. E o jogo duro, primeiro tempo 0-0, a gente nervoso e tal, o Atlético tinha que fazer um gol para se classificar para a fase seguinte, porque o Brasileirão naquela época era um turno único, e depois começava o mata-mata. Oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final. Muito bem. 20 e poucos minutos do segundo tempo, o moleque travesso, Paulo Isidoro, por isso que eu lembrei do nome dele, acerta um tiro de fora da área seco, no canto direito do bom goleiro do São Paulo. Ela vai na bochecha da rede. O Atlético faz 1-0. O que essa menina linda faz para comemorar, Léo? ai. Em vez de comemorar com o namorado dela, ela vira pro meu lado, me agarra, me abraça e começa a pular comigo. Ia me dar beijinho. Ai. E eu comemorando, e eu queria tirar ela, mas como é que eu vou tirar? Se eu vou parecer rude. Se eu tiro, eu pareço rude. Se eu não tiro, o cara vai achar que eu tô agarrando a mulher dele. Como é que eu fico? E de repente ela me vira na posição que ela fica de costas para ele, eu de frente. Aí ele nos vê abraçados, comemorando, e vem na nossa direção. Eu fechei os olhos e falei assim, eu vou morrer. Vou morrer feliz. 1-0 para o Atlético, nós vamos morrer abraçado com aquela mulher linda, maravilhosa, vou morrer feliz. Vou morrer. Nessa hora eu já teria perdido a calça. Já tinha. Aquela merda do teatro tinha ido pra calça nesse momento. Eu confesso para vocês, eu fechei os olhos e esperei a porrada, porque eu não queria machucá-la. Eu não queria ser rude com ela. Falei, eu vou apanhar para não ser rude com ela. O namorado dela vem e abraça nós dois e ainda me aperta mais ainda na mulher dele. Meu Deus. A namorada dele. E ficamos os três. Ela me beijando aqui e ele me beijando na testa. Isso é Atlético, senhor. Verdade. Eu fui beijado pelo casal. Isso é Atlético. Aí acabou a comemoração, eles foram para lá, não conversamos mais, não sei o nome deles, eles não sabem o nome, muito provavelmente eles nem lembram mais disso, nem sei se eles estão juntos, nunca mais os vi. E aí, depois da comemoração, então, o Didi. Didi, você lembra? Você virou para mim e falou assim, vou trocar de lugar com você agora, eu vou ficar entre você e a moça. Eu falei, por quê? Porque se o Atlético fizer outro gol, ela vai abraçar e a mim. O Atlético não fez, ganhou só de 1-0. O Didi não foi abraçado, só eu. Didi, deu ruim, Didi. Essa aí você fez igual o Didi dos Trapalhões, não deu bom, não. Pois é, meu pai. Então... são coisas do Atlético, né? São coisas da Atlético, são coisas que acontecem, isso não pode ser perdido, sabe? Isso não pode desaparecer. Eu confesso que eu tive medo de apanhar. Porque eu falei, o cara vai pensar que eu agarrei a mulher dele, aproveitei o gol para agarrar a mulher dele, e ele vai, até eu explicar para ele que pulga no elefante, eu já apanhei. Né? Mas a alegria dele com o gol foi tão grande que ele veio e abraçou nós dois. Isso é muito bom quando a gente vai no estádio. Já aconteceu muito comigo também, é muito legal. É isso. Agora tem uma outra história, antes de eu revelar o segredo da Avenida Paraupeba, tem uma outra história, senão eu vou acabar esquecendo, se me permite, Léo, que essa é uma história que tem a ver com aquele sentimento de atleticalidade revolucionária do Atlético, de ser o clube de todos. Né? Uma quarta-feira de manhã,
grande parte de Belo Horizonte saiu de casa mais tarde, para ir para a escola, para o trabalho, para fazer o que quer que seja. Havia um jogo que estava sendo disputado lá no Japão, do outro lado do mundo, pelo título mundial interclubes na época. A maior parte de Belo Horizonte torcendo para o time alemão, o Borussia Dortmund. A menor parte de Belo Horizonte torcendo para o rival azul. E no final do jogo, 2-0 Borussia. Belo Horizonte em festa, alegria, nós saímos comemorando, buzinaço, foguete, galo! O até não jogou, mas tá todo mundo gritando, galo! Galo! E eu fui para uma reunião de trabalho. Na Praça Milton Campos. A Praça Milton Campos é o cruzamento de Afonso Pena com Contorno. Então eu saí, vim pela Contorno, subi Contorno, né, aquele tobogã da Contorno, cheguei na praça, atravessei Afonso Pena, entrei, tem aquele jardim que tem até hoje, o estacionamento ali. Estacionei o meu carro, fechei o carro, desliguei e tal, e fui atravessar Afonso Pena de volta a pé, porque a reunião era do lado de cá, mas o único lugar que eu podia estacionar era do outro lado da Afonso Pena. Quando eu estou voltando a pé para atravessar Afonso Pena, foi que eu percebi que tinha um carro parado, um carro importado, caríssimo, mas caríssimo, luxuoso, parado, o sinal abria e fechava e não arrancava, achei que ele estava com algum problema. Mas quando eu olhei para o canteiro central, tinha um cidadão, na época, de uns 45 anos, mais ou menos, negro, completamente sujo, morador de rua, os dentes apodrecidos, imundos, as unhas pretas, dentes pretos, os que ainda sobravam pretos, uma camisa preta e branca com o escudo do Atlético surrada, meio rasgada, meio furada. E o cara, ele ficava ali naquela esquina ali para pedir esmola nos carros. Mas a alegria dele com a derrota do Cruzeiro, ele estava dançando e gritando galo e cantando o hino do Atlético. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, e brandindo os braços e tal, e aquela alegria. O sinal abriu de novo para pedestre, eu fui atravessando, mas de olho no carro também. Por que esse carro está parado? Aí foi aí que eu entendi. Uma senhora, provavelmente moradora do Alto da Afonso Pena, de uma daquelas mansões, muitíssimo bem vestida, com um anel num dos dedos, que havia um solitário, com o valor que aquele rapaz atleticano estava cantando. Jamais imaginaria o valor daquele anel, nem o valor daquele carro. Aquela senhora, com as unhas bem feitas, as mãos branquinhas. Eu não sou racista, mas só estou para explicar a cena que eu vou contar para vocês aqui agora. Claro. Essa senhora botou mais a metade do corpo dela para fora da janela e dançava e cantava o hino junto com ele. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, Galo. Ele chegou sorrindo perto dela, ela com as mãos assim, e os dois fizeram isso. Aquelas mãos limpas, com um solitário de uma pedra preciosa, caríssimo. E aquelas mãos sujas, com aquelas unhas negras carcomidas, aquelas mãos imundas. E os dois ficaram ali, o rosto quase que colado, rindo e cantando, nós somos do Atlético Mineiro. A atleticanidade tornou esses dois seres, um que está no topo da escala social e o outro que estava no rodapé da escala social, absolutamente iguais. A atleticanidade os nivelou, senhores. É isso que eu estou chamando a atenção. Eu comecei a chorar de emoção. Legal, legal demais. Comecei a cantar o hino. E depois que cantaram e comemoraram e tal, os caras buzinando lá atrás, ela não estava nem aí para a buzina, e dançando e cantando com ele. Na hora de se despedir, os dois quase que encontraram boca a boca. E ficaram ela do carro mandando beijo para ele mandando beijo para ela, e dando adeus, e gritando galo, essa coisa toda, etc. Que legal. Por alguns minutos, o abismo social entre os dois, que não é só diferença, é um abismo social entre os dois, desapareceu por completo.
E eu fiquei pensando, amanhã, nessa mesma hora, nesse mesmo bate-canal, se ela parar o carro e o sinal fechou e ele se aproximar dela, ela vai gritar: socorro, polícia, ladrão. Porque o encanto da atleticanidade já teria passado. É verdade. Muito legal. Senhores, é muito importante ver isso. Eu escrevi isso. Na época que eu escrevia no Fala Galo, eu escrevi durante os 4 ou 5 anos no Fala Galo, um dos meus artigos chama Marcas da Paixão. Inclusive, eu vou republicá-lo agora no Arquibancada do Galo, vou dividir em 2 partes, ele é muito grande, parte 1, parte 2. Eu conto essas 2 histórias que eu contei aqui, a minha história naquele bancada, e essa história de atleticanidade que eu testemunhei na rua. Não sei o nome dessa senhora, não sei o nome desse senhor. Uhum. Mas nunca mais esqueci aquela cena. É. Torcendo, eu não vou estar vivo para ver, mas torcendo para que um dia no mundo, todos nós, todo ser humano, esteja no mesmo degrau, na mesma escala social, vivendo em harmonia, com felicidade e com dignidade. Essa era a expectativa daqueles garotos quando fundaram um time de cores preta e branca no já longínquo 25 de março de 1908, lá no velho Coreto do Parque Municipal. Se vocês entrarem lá no Parque Municipal, do lado do Coreto tem uma placa alusiva à fundação do Atlético lá. Massa demais, seu Marcos. E o negócio do campo? Hein? E o negócio do campo lá, que eu tô curioso pra saber esse negócio do campo aí, pô. Bom, então vamos dizer o seguinte, vamos começar a espanar o mistério. A Avenida Paraupeba hoje chama-se Avenida Augusto de Lima. Sim. O Cruzeiro tem a propriedade lá até hoje, foi o campo do Cruzeiro, que antigamente chamava de Estádio JK, deram o nome do ex-presidente saudoso Juscelino Kubitschek de Oliveira, que era médico e que era torcedor do Cruzeiro, mas que nunca usou a política, nem a condição dele de prefeito, de governador, e muito menos de presidente da República, para ajudar o Cruzeiro e prejudicar os adversários. A gente tem que reconhecer isso a bem da justiça. Ele era médico. Sim. Né? Foi médico do meu avô, operou meu avô, isso é uma coincidência. E o campo do Cruzeiro ganhou o nome de Estádio JK. O Cruzeiro foi o primeiro a ter campo lá. Não, foi o América. O América é mais antigo. Sim. O América foi fundado quase 4 anos depois do Atlético. O América surgiu de uma briga dentro do Atlético, de uma cisânia dentro do Atlético. Saíram do Atlético e fundaram o América. Por isso que o América Mineiro é o único América no Brasil que não é vermelho e branco. O América é tricolor. Ele é preto, branco e verde. O verde para diferenciar. Mas o América manteve o preto e branco das suas origens alvinegras, de onde ele surgiu da briga e da cisânia. Isso é história. Mas o América já tinha um campo lá na Avenida Paraupeba. Mas aonde que era esse campo? Eu vou dizer, é bem na região central. Porque o do Cruzeiro era no Barro Preto. Mas antes de falar do campo da América, só para lembrar, tem uma ironia do destino. Quando os italianos, a colônia italiana, eles fundaram Palestra Mineiro, que hoje é Cruzeiro, eles falaram, tem que ter um campo, tem o IALI, que era um clube que disputava o campeonato de Belo Horizonte, todos os clubes da época amadores. Eles falaram assim, o IALI está no fim, não está nem jogando mais, eles não estão conseguindo, o pessoal está desistindo do IALI, eles têm um campinho lá e um vestiário lá, não é na região central, porque naquela época o Barro Preto não era na região central, né? Era um pouco afastado do centro. Belo Horizonte era outra, gente. Aí eles foram lá e compraram a massa falida do IALI. Ali onde é o Barro Preto era do IALI. E por ironia do destino, eu preciso dizer o nome completo do IALI. Era IALI Futebol Clube? Não. Era IALI Esporte Clube? Não. Era Associação Esportiva IALI? Não. Era Sociedade Esportiva IALI? Não. Era IALI Atlético Clube. Tem um Atlético na origem do Cruzeiro. Nossa. Você vai falar isso com os cruzeirenses, eles vão pirar. Mas é verdade. Né? Mas o América teve o seu primeiro campo ali na Avenida Paraupeba, na região central.
pertinho da Praça Raul Soares. Sabe onde era o campo do América? Não, onde? É onde é hoje o Mercado Central. Onde é hoje o Mercado Central era o campo do América. E sabe onde era o campo do Atlético? Foi o segundo campo do Atlético, quando o Atlético saiu da Rua Goiás. Onde? E o Atlético foi para lá, não foi. O Atlético não foi direto para Lourdes, o estádio de Antônio Carlos. Era exatamente em frente ao Mercado Central, na quadra onde é hoje o Minas Centro. Ah, sim. Então, onde é hoje o Minas Centro era campo do Atlético. Onde hoje é o Mercado Central era campo do América. E tem um detalhe, Léo. Muitos atleticos que sabem disso, quando vão tomar uma cervejinha lá no Mercado Central, viram e falam assim: nós temos que comemorar. Aqui era campo do América, mas quem tem que comemorar é o Atlético. Porque naquele campo do América, onde hoje é o Mercado Central, o trio maldito Jairo, Said e Mário de Castro, todos com mais de 100 gols, o Mário de Castro, um dos maiores artilheiros da história do Atlético, é o terceiro, depois de Reinaldo e Dario. Eles atropelaram o Cruzeiro. Foi ali no campo do América, onde hoje é o Mercado Central, que o Atlético ganhou do Palestra, hoje Cruzeiro, por 9-2. Com registros no arquivo do Estado de Minas, no arquivo mineiro, arquivo público do Estado, arquivo mineiro, tem registro. Na própria enciclopédia do Cruzeiro, oficial do Cruzeiro, o Cruzeiro admite. Uhum. Tá? E, claro, na enciclopédia do Atlético também. Tá? Os cruzeirenses costumam dizer que isso não aconteceu. Mas os registros históricos mostram isso. Tá? O América cedeu, emprestou para o Atlético mandou o jogo lá e triturou o tal do Palestra. Ah, e eu tava vendo também na história, eles gostam muito de falar do tal 6x1. Quando eu fui pesquisar, o Galo já meteu uns 3 6x1 nesse também. Ali a freguesia é gigante. 6x1, 6x0, o Atlético ganhou de 6x1 as 3 vezes, 6x2, 6x0, 5x0, 5x1, 4x1. A freguesia ali vai longe, seu Max, vai longe. Maravilha. Seu Max, então agora vamos para aquela terceira etapa, para a parte final, que é falar um pouquinho do presente, né? Quem já acompanha o seu trabalho ali no Arena do Galo, no Arquibancada do Galo também, e outros canais que o senhor participa também, já sabe um pouquinho da sua opinião sobre vários assuntos, sobre questão de SAF e tudo mais. Mas assim, para nossa audiência então, quero saber do senhor o seguinte: o que o senhor está achando do momento atual do Atlético? Falando um pouco também do time, claro, principalmente, né? Afinal de contas, o futebol é o que importa mais pro torcedor, apesar da gente, obviamente, se interessar por tudo do clube. A gente tem essa questão dessa paixão aí pelo futebol e a gente tem que falar um pouquinho disso também, né? E eu queria que o senhor pontuasse pra gente, né? O que o senhor acha de pontos positivos e negativos do clube e também da SAF, do Galo atualmente, de tudo que tá rodeando o Galo. O que o senhor pensa sobre positivo e negativo sobre tudo isso que tá rodeando o Galo hoje? Olha, a gente precisa entender que a SAF é uma empresa com ações na Bolsa de Valores. Então, ela tem valores, tem propósitos, tem objetivos que são específicos do mundo corporativo, do mundo empresarial. O grande desafio é como você vai casar isso com o futebol, né? Casar isso, ótima expressão, casar isso com os interesses esportivos de um clube de futebol. A SAF tem pontos positivos? Claro que tem. Mas hoje me preocupam os pontos negativos da SAF, porque, primeiro, eles não estão sob debate, não estão sob discussão. E precisa de se discutir. O que está acontecendo no Vasco, no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje, tem que servir de exemplo. O que aconteceu com o próprio rival, que foi vendido agora a SAF do Ronaldo para o Pedrinho, e o que o Pedrinho está fazendo, e ele já começa a refluir no que ele está fazendo, porque ele sabe que ele não vai poder ficar contratando, simplesmente para satisfazer a paixão que ele tem pelo Cruzeiro, porque senão ele... Né? Aliás, deixa eu só... Peço só licença ao senhor uma coisa.
vou abrir uma aspas aqui rapidinho. Hoje mesmo, no dia que eu tô gravando, né? Vocês vão ver o vídeo depois, mas hoje, no dia que eu tô gravando, eu soltei um vídeo do pessoal falando justamente sobre essa questão que o seu Marcos tá falando de SAF, sobre essa questão de não tem nenhum maluco que vai sair injetando 100 mil, 200 mil toda. Não é assim. Não é assim que Né? funciona, tá, gente? Então depois, quem puder, assiste assim. aí. Não é assim. E, como toda empresa não tem torcedor. Né? O sujeito pode gostar de tomar uma cervejinha lá, e eu não vou citar nome para não fazer merchandising aqui no Galo React, não tem autorização do Léo para isso. Não, pode falar. Aqui é vacaia, seu Marcos, só pode falar o que o senhor quiser. Posso falar? Eu vou citar uma das cervejas aí, a Brahma. Eu não vejo ninguém, Brahma, não, eu vejo é Galo, né? Exatamente. A torcida do Flamengo é Mengo, a torcida do Santos é Peixe, e a torcida do Botafogo é Fogo, né? Isso. É isso que eu vejo. Né? Do América é Coelho, a do Rival Azul não vou nem falar, não, que é palavrão e tal. Mas aí, né? Então, a empresa não tem torcedor, mas a empresa tem uma figura chamada cliente. E aí é natural, é normal, não é absurdo, não é surpreendente os donos da SAF do Atlético, os investidores, desenvolverem assuntos e falarem em clientes. Por quê? Porque, como qualquer empresa, quer vender o seu produto e quer faturar. Tá? Mas aonde fica o torcedor aí? O torcedor pode ser cliente, ele pode ser cliente. Mas todo cliente ele vai ser torcedor? Não. Eu já entrei na loja do Cruzeiro para comprar uma camisa do Cruzeiro. Um cruzeirense que não tinha dinheiro para comprar, ele queria, o sonho dele era ter uma camisa do Cruzeiro. Eu entrei na loja e comprei. Eu fui cliente da loja do Cruzeiro, não sou cruzeirense, sou torcedor. Exatamente. Vai? Então, mas o senhor é atleticano, o senhor vai entrar na loja e comprar? Eu falei, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Ainda vou chegar e ainda vou gritar Galo lá ainda. Eu brinquei com ele. É claro que eu não gritei porque eu não queria confusão. Mas estão entendendo a figura da coisa? Então aí o que acontece? É preciso várias compreensões aí. Os donos da SAF, os investidores, precisam de entender que um clube de futebol, eles estão mexendo com o clube de futebol, tanto que a SAF do Atlético chama-se Clube Atlético Mineiro SAF, Sociedade Anônima de Futebol. A SAF do Atlético tem um nome, Clube Atlético Mineiro Sociedade Anônima de Futebol. Esse nome compridão todo é o nome de uma empresa. O clube originário, o Galo, continua sendo o Clube Atlético Mineiro só. Ponto. Então, agora é preciso que os donos da SAF, os investidores, entendam que clube de futebol é diferente de qualquer outro tipo de organização, de empresa, de entidade, seja no mundo corporativo, seja no universo público. Seja no universo público. Gerir, e eu já fui diretor de empresa, já fui superintendente de empresa, já ocupei cargo diretivo também no serviço público, outro cargo que eu tenho, não tem nada a ver com futebol. Toda a experiência, toda a sapiência acumulada lá, todo o conhecimento acumulado lá, não serve para o futebol. Serve muito pouco. Por quê? Porque o futebol tem detalhes, tem manhas, tem variáveis que você não encontra em lugar nenhum. Então, se você não encontra em lugar nenhum, você não vai adquirir expertise, sabedoria para gerir aquilo. É ali, vivendo experiência, e ali buscando profissionais que têm essa experiência, que têm essa expertise, e colocando eles no lugar certo, é que o negócio vai dar certo. Então, a primeira coisa, os investidores têm que entender que o clube de futebol é diferente. Ele tem que entender que, por mais que ele precise da figura do cliente, de criar clientes, de multiplicar os seus clientes para multiplicar o seu negócio render mais e faturar mais, ele não pode esquecer nunca da figura do torcedor. E ele tem que dar algo para o torcedor. A empresa SAF só nunca vai dar nada para o torcedor. Quem dá para o torcedor é o Clube Atlético Mineiro, é o Galo. É preciso entender isso. E para mim é preocupante, porque me parece
que esse entendimento, pelo menos, não está azeitado. Não está azeitado. Seu Max, E aí... o senhor não pensa... Assim, eu vou até fazer uma pergunta dentro disso que o senhor falou. O senhor não acha que isso também vem muito de uma questão de uma falta de comunicação que acontece, uma falta de alinhamento entre a torcida e a SAF, que foi uma coisa que eu até falei no vídeo que eu fiz hoje, né, no dia que a gente tá gravando, como eu falei, que apesar de tudo, acho que eles têm muitos pontos positivos, como o senhor falou, mas acho que o ponto mais que precisa ser mais corrigido, vamos dizer assim, não é essa falta de comunicação para poder alinhar a torcida com a SAF? Deixa eu te falar um negócio. O velho guerreiro, o velho Chacri, dizia que quem não se comunica se trunica. Né? É lógico, um dos problemas estruturais do Atlético, e mesmo de antes de SAF, é a comunicação. A comunicação institucional do Atlético é uma das coisas mais falhas, risíveis e grotescas que eu já vi na minha vida. Né? Com as minhas duas profissões técnicas. Né? Eu não vou falar nem aquilo que eu fazia por tesão, por prazer. Eu digo fazer porque a pandemia me fez parar um pouco. Estou voltando agora, fazendo algumas oficinas, dando aula de teatro também que eu dou. Porque o teatro é a comunicação, você tem que ter aquela identidade, aquela interação com a sua plateia, com o seu público, o retorno, ele é fundamental. Né? Uma plateia fria é uma peça, uma plateia quente que interage, a mesma peça é outra peça completamente diferente, falando de teatro. Né? Então, a comunicação é um negócio fundamental. Eu escrevo crônicas também, profissionalmente, desde os meus 14 anos, crônicas do dia a dia, contando casos, livro publicado, livro de poesia, perdi a conta dos livros que prefaciei, escrevi muito sobre política, de um tempo para cá parei de escrever sobre política, por causa do extremismo, do ódio, da violência. Então, eu falei, não vou colocar minha família em risco, né? Por causa disso. Mas aí, veja bem, a comunicação, quando eu escrevo, por exemplo, eu descobri, por exemplo, você tem uma ideia da importância da comunicação, eu descobri o seguinte: se 1000 pessoas lerem um artigo meu, ele se transforma em 1000 artigos diferentes. São 1000 maneiras diferentes de ver o artigo, de interpretá-lo, de entendê-lo. Eu já fui xingado pelo que eu não escrevi. Já fui elogiado pelo que eu não escrevi. Como também já fui xingado pelo que eu escrevi e já fui elogiado pelo que eu escrevi. Então, quer dizer, e tem inclusive 2 grandes amigos, né, que me xingaram, um pelo que eu não escrevi, o outro pelo... um me xingou pelo que eu não escrevi e o outro me elogiou pelo que eu não escrevi. Aí eu tive toda a paciência de responder a eles, de explicar para eles, etc. Aí entenderam, se tornaram amigos, acabei conhecendo pessoalmente, são aqui de Belo Horizonte. Então a comunicação é um negócio muito complicado, ele não é fácil, a gente reconhece. Né? E tem uma outra coisa, né, para completar aquele raciocínio que eu estava dizendo, que aí você está falando da comunicação, tem uma palavrinha mágica também que precisa de funcionar. Transparência. E transparência, no caso do Atlético, e não é agora que é SAF, mas historicamente, e está falando alguém que conhece o Atlético por dentro, há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Eu perdi a conta de reuniões do Conselho Deliberativo do Atlético assistir, de reuniões, de movimentos. E se você me perguntar quantas vezes eu entrei naquela sede do Atlético, eu não vou saber te dizer. Então, transparência no Atlético sempre foi peça de ficção. E isso incomoda. Tem uma coisa que o pessoal precisa de entender o seguinte. Muitas vezes você quer fazer uma coisa, a sua ideia não dá certo, você não consegue. Não promete. Porque se você prometer e não cumprir, você perde a confiança em você. Você que está desgastando a relação. Então foi prometido 4 Hulks por ano. Foi prometido entregar uma arena sem dívida. A arena ela foi entregue devendo 500 milhões, com vários e vários problemas. Problema de acústica, vários e vários problemas. Nós vamos vender o shopping e a dívida vai desaparecer. Vendeu o shopping e a dívida explodiu.
Isso acontece. Erros às vezes acontecem. Tem taxa Selic, tem inflação, tem uma série de outras coisas. Então, não prometa e informe com certo grau de confiança ao seu torcedor. Não é só o seu cliente, não. O clube, o cliente do clube, entre aspas, é o torcedor. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, nós somos Atlético Mineiro. Esse gigante que vocês compraram aí, e que dá o nome à SAF de vocês, ele só é gigante porque tem a torcida que tem. Porque tem essa história que tem. E eu não contei nem metade dessa história. Tá? Então, veja bem. A SAF veio para resolver um problema emergencial de alguns clubes que estavam na iminência de ficarem insolventes. Eu não vou dizer falido, porque o clube, a associação originária, o clube original, ele é uma entidade sem fins lucrativos. E, como tal, não há falência. Falência é só para a empresa. Ele fica insolvente. Então, para resolver o problema, principalmente de 3 clubes, 2 do Rio de Janeiro e um aqui de Belo Horizonte, acho que não preciso citar os nomes dos 3, eu preciso. Os 2 do Rio são preto e branco. Ah, o daqui é azul. O daqui é azul. Uhum. Foi exatamente os 3 primeiros a se transformarem em SAF. É? Para resolver o problema deles, bolou-se lá a Lei 14.193, que é a lei da SAF. Mas ela tem vários furos. Ela tem pontos nebulosos. Tem situações que precisam ser discutidas. Tá? Já existem vários julgados em primeira e segunda instância de credores do Cruzeiro, do Vasco, do Botafogo, principalmente, do Bahia também, de outros que já é SAF, etc., que entraram, e de outros clubes menores e médios que hoje são SAF, entraram na justiça e executaram diretamente a SAF. E ganharam na justiça, somente em relação às dívidas trabalhistas, porque o juiz que julgou entendeu que, em relação às questões trabalhistas, a SAF é sucessora do clube originário e, portanto, responde solidariamente. A lei da SAF quer dizer o contrário, mas ela é mal feita. E aí eles entraram na justiça, em alguns casos, em segunda instância, eles conseguiram reverter, em outros não. Aí o recurso foi para a terceira instância, daqui a pouquinho vai estourar no Supremo, para o Supremo pacificar. Fatalmente vai lá. E aí o Atlético assumiu, o Atlético disse que assumiu as dívidas da associação, a SAF. Mas que dívidas? Foram as trabalhistas? Foram as bancárias? Foram as dívidas com os agentes? Foram as dívidas com os clubes que o Atlético deve? Quais foram as dívidas que foram assumidas? O Atlético, então, em razão disso, o Atlético está transferindo 20%, a SAF, 20% da sua receita para a associação se manter, porque ela tem uma série de clubes, ela tem um clube, que na Vila Olímpica ela tem outro clube, que é o Labareda, ela tem que subsistir, ela tem que se manter. Como é que está sendo feito isso? Nada disso foi esclarecido, nada disso foi perguntado também. Então tem situações, e mais, uma situação que ninguém pergunta. Se a SAF está fugindo da responsabilidade, a SAF, não a do Atlético é diferente, mas as SAFs no geral, estão fugindo da responsabilidade de assumirem os débitos, as dívidas dos clubes originários, e aí vão entrar em recuperação judicial, vão fazer, ou então concurso de credores, e se amanhã não conseguirem pagar, vão ficar insolventes e podem até desaparecer. E vão perder o patrimônio que estiver nelas. A SAF fica de fora. Os credores não vão poder acionar a SAF. É isso que os donos da SAF querem. Mas eu pergunto, e a recíproca é verdadeira? Se a SAF do Atlético, mal gerida, mal administrada, falir, o clube vai perder a sede de Lourdes, o Labareda, Vila Olímpica, e o resto para pagar? Como é que está isso? Isso está explicado, isso foi perguntado, os conselheiros, quando aprovaram e votaram, questionaram. Então, são questões, né, na base daquela
perguntar não ofende, que os meus artigos, vocês podem perguntar, ver que os meus artigos mais antigos lá no Fala Galo, está lá, minha antiga coluna, quando eu escrevia lá preto no branco, tem alguns artigos que eu falo lá sobre isso. Entrem no arquibancadadogalo.com, arquibancadadogalo.com, vão ver os meus artigos. O meu artigo dessa semana, por exemplo, no arquibancadadogalo.com, para vocês terem uma ideia, olha aqui para vocês terem uma ideia do meu artigo. O artigo dele é esse: pagar dívidas ou investir? Um falso dilema? Vão ler lá. Eu já vou dar um spoiler. Eu mostro que não é um falso dilema. Se houver gestão, vai depender. O pulo do gato é a qualidade da gestão. Esse é que é o pulo do gato. Eu não estou querendo falar mal de investidor, de dono da SAP, não é isso. Não é isso. Não é isso. Mas várias pessoas têm que ser respondidas. Tem problemas na base do Atlético, tem problemas lá. O elenco foi mal planejado. O Milito ficou maluco. Filipão saiu e o Milito. Os dois falaram. Os jogadores da base do Atlético não estão preparados para ser utilizados no time de cima. Eu não vou botar ninguém lá para queimar. Porque sabe que a torcida é perversa. Que a torcida bate, vai acabar com a carreira do garoto. O garoto não está preparado. Por que ele não está preparado? Tem no Atlético um projeto consistente de formação e de transição da base para o profissional? Quem é que está cobrando isso? Quem é que está discutindo isso? Então, são situações que, sobre a SAF, que tem que ser cobradas. A SAF não fala, o outro não pergunta. Tem torcedor que fala: eu quero saber só do time de campo, o resto fora de campo não me interessa. Não é assim. O Atlético, o Clube Atlético Mineiro, não é só o time dentro de campo. E o time dentro de campo, para render, meus amigos, é preciso que fora de campo as coisas estejam bem. Inclusive, foi título de um artigo meu, vocês podem procurar, vão encontrar ele lá, provavelmente no Fala Galo, mas é só pesquisar os artigos lá, e no Arquibancada do Galo também, que o título dele é esse: tudo que acontece dentro de campo, aliás, tudo que acontece dentro de campo, tudo que acontece dentro de campo é reflexo, é consequência direta do que ocorre fora dele. Não tem como a coisa estar bem dentro de campo se estiver mal fora. Isso reflete. O jogador de bola, por isso que eu estou falando que é diferente de qualquer outra empresa, porque o jogador de bola, ele vou falar uma palavra aqui sem preconceito nenhum, para vocês entenderem. Ele é peão, ele é operário, ele é jogador de futebol, ele é funcionário, ele é empregado do clube, mas ele é artista. Ele ganha direito de imagem. Ele é que traz bilheteria. É para vê-lo que você liga a televisão. Ninguém liga a televisão para ver o empregado da empresa. Os senhores estão nos assistindo aqui porque o assunto chama-se Clube Atlético Mineiro. Se eu e o Léo estivéssemos falando de corte e costura, não tinha ninguém nos vendo. Então, quem vende jornal, quem dá audiência em rádio, televisão e os canais, no meu canal lá e no canal do Léo aqui, é o Clube Atlético Mineiro. Eu tive um programa na TV a cabo de atleticanos, nós compramos horário no domingo à noite, arrebentamos a audiência chamada Voz da Massa. Não era por minha causa, não era por causa do professor Tolentino, o Luiz Felipe Tolentino, que era um dos comentaristas, o Jorginho Borussi, que tinha esse apelido por causa do Borussi, o Jorge Duarte. Não era por causa do Vicente, não era por causa do Gama, não era por causa do apresentador principal e diretor do programa, quem eu substituía quando ele não estava lá, o empresário Paulo Emílio de Araújo. Ou não era por causa do Evandro, que era o outro comentarista. Não era. Não éramos nós que dávamos audiência. Ninguém queria olhar para a minha cara e para a cara dos outros, queria saber de Atlético. E a pauta era nossa, a gente falava do Atlético como o torcedor queria falar do Atlético. Como nós estamos falando aqui, eu e Léo. O que nos aproximou, eu conheci o Léo passou a saber que eu existo, eu passei a saber que o Léo existe, e já fiz uma live com ele, com a mulher dele, a Sabrina, me deram muita alegria, muito prazer, e numa das próximas lives
Eu vou levar a dona Tânia Brasil Isso lá. aí. É o Atlético. Quem fez a ponte chama-se Atlético. Não é SAF, não é empresa, é Atlético. Eu preciso entender isso. Por isso que o clube de futebol é diferente de qualquer outra empresa. Tá? Então, leia esse artigo lá, está no arquibancadadogalo.com. O endereço está aí na descrição, galera. Vou deixar aí na descrição. Ele tem um link, ele está colocando na descrição o link. Entre lá e vão ler lá. Tá? Os meus artigos agora estão sendo temáticos. Na próxima segunda-feira, eu já tenho um convidado, um convidado já está definido, que é o Rodolfo Pena, o Rodolfo da Galuai. Rodolfo, que foi uma das principais lideranças desse último protesto, inclusive eu entrevistei ele com a Arena. Feliz, ele vai estar lá, e um outro convidado, que eu ainda não vou dar spoiler dele, não. Um convidado bem especial. Eu agora estou levando só 2 convidados para dar tempo mais do pessoal falar. Tá? Nós vamos fazer uma live discutindo esses pontos, discutindo essa temática toda. Vai ser na próxima segunda-feira, às 21 horas, lá no Arena do Galo. Arena do GA10. Isso, é igual tá na tela aí. Vocês estão vendo na tela aqui. Tá do meu lado aqui, ó. Porque se você digitar Arena do Galo, como eu estou falando, vai sair lá na Arena MRV do Estado do Atlético, até se encontrar. A nossa, você já cansou e desistiu. Tá? Por isso a gente fez esse detalhezinho. Arena do GA10. Tá? Ótimo, seu Max. Sensacional. Seu Max, pra gente poder ir pros finalmente aqui do nosso papo, né? Duas coisas. A primeira delas é o time hoje do Galo. Agora nós estamos com novos reforços. Aliás, lembrando, não sei se eu falei no início, mas excepcionalmente, né? Ele falou da segunda, é a segunda logo depois dessa live aqui, desse nosso podcast, tá, gente? Porque excepcionalmente esse podcast, como não vai ter jogo do Galo no meio da semana, ele vai sair no meio da semana. Normalmente, nosso podcast ele sai na segunda, né? Seria no mesmo dia da live aí que o seu Max comentou, só que excepcionalmente essa semana, esse podcast ele tá saindo no meio da semana que nós estamos gravando, tá? Então não deixa de ir lá, não, que é muito bom o bate-papo do seu Max. Seu Max, o que o senhor tá achando aí das novas contratações? O senhor gostou dessa movimentação do Galo? Obviamente acho que o senhor pensa como eu, que a gente ainda precisa de alguma melhora, alguma coisinha, mas o que o senhor acha aí dessa movimentação do Galo no time agora nessa janela? Você já ouviu falar, antigamente usava, hoje não, a medicina evoluiu tecnologicamente, ainda usa alguns casos excepcionais. Você já ouviu falar, você sabe o que é fórceps? Eu já ouvi esse nome, acho que é para abrir osso, se eu não me engano. Pô, não lembro, eu já ouvi esse nome. Não é bem para abrir o osso. É para abrir a vagina da mulher para facilitar o parto, quando o parto é complicado para a criança sair. Então, isso fala-se parto a fórceps. Eu só lembrei que era para As contratações do Atlético foram um parto a fórceps. Por quê? Porque elas aconteceram em razão do que estava acontecendo com o time dentro de campo. Sem planejamento, várias e várias contusões, jogadores em seleção, outro jogador suspenso. Teve um dia que o Atlético estava com 11 ou 12 jogadores do departamento médico, uma loucura. Eu nunca vi outro clube. Quer que me aponte outro clube que tem ao mesmo tempo 12 jogadores do departamento médico. E eu quero que me aponte um outro clube que tenha tantas contusões durante o treinamento quanto o Atlético. Eu quero que me aponte um outro clube que tenha tantas lesões musculares quanto o Atlético. Tem algo que isso precisa de ser visto, precisa de ser cobrado, precisa de ser falado. Você tem que tirar os homens que estão lá dentro do atleta da zona de conforto. Tem que tirar da zona de conforto. O ser humano só vai bem, só produz bem, só vai para frente, só caminha se sair da zona de conforto. Se ele ficar acomodado, achando que está tudo bom, não vamos fazer nada. Rapaz, sai do lugar, rapaz! Verdade. Né? Então, conforme esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Se eu gostei das 4 contratações, eu gostei. Claro que eu gostei. São 4 jogadores experimentados,
4 jogadores de personalidade, isso é fundamental. São 4 jogadores, apesar do Vera ter só 24 anos, mas ele traz o fogo argentino, o fogo latino, isso é muito importante. Os outros não. O Bernat tem 31 anos, é um cara rodado, experiente, não é mais aquele menino. O Alonso não precisa te falar, é um xerifão. Esse Lianco, eu tenho medo de trombar com ele. Você viu a cara? Não, eu postei lá no meu X que o Galo agora tá bem servido de psicopata, que os dois têm cara de maluco. Exatamente. Mas é preciso de entender o seguinte, aí mais um recado para os homens que vão administrar futebol. Lá na empresa deles, por exemplo, eles perdem um determinado funcionário para um concorrente ou para uma outra empresa, ou o funcionário resolveu trabalhar por conta própria, eles vão no mercado lá buscar alguém para uma peça de reposição, ou vão promover alguém. E ao buscar essa peça de reposição, eles vão provocar alguém que tenha conhecimento, que tenha expertise, que tenha um certo grau de experiência, e principalmente que tenha características aproximadas de quem saiu. Porque se a coisa estava funcionando, para dar aquele tipo de resposta, para não ter uma solução de descontinuidade brutal. Né? A mesma coisa de futebol. Você tem um Filipão. Sai o Filipão, entra o Milito, é um modelo de jogo, tipo de jogo completamente diferente. Se fosse o contrário, o efeito negativo seria brutal. Você tira o Milito hoje e volta o Filipão, é brutal o efeito negativo que aconteceria com o time do Atlético. Porque ia ser uma descontinuidade total. Então, quando você vai contratar o jogador e quando você vai montar o elenco, você tem que estar cuidando de alguns aspectos. Equilíbrio, quantidade, qualidade e características. Ou seja, você tem que dar opções para o técnico rodar, mexer no time, descansar fulano e lançar Beltrano, porque tem que rodar o time, tem que descansar, ninguém é máquina. Jogador não é máquina, você acha que é, mas não é. Jogador tem direito de... mas ele ganha 900 mil por mês, 700 mil por mês. Não, ele cansa. Não interessa o tamanho do salário dele, ele cansa. Não interessa o tamanho do salário dele, ele chora, ele tem fome, ele tem sede, ele ama, ele odeia. Ele trai a mulher, ele é traído, ele tem problemas pessoais. O pai dele adoece, a mãe dele adoece, o filho dele adoece. Então não interessa o salário do cara. Ele é obrigado a jogar como máquina e correr e acabou. Não é assim que funciona. E aí, o técnico tem que ter jogadores para rodar. Eu vou descansar fulano, vou lançar Beltrano. Hoje eu vou jogar contra o time A. Então, o time A joga de uma determinada maneira, eu tenho que escalar meu time para superar aquela forma de jogar dele. Então, para isso, eu preciso desses 11 jogadores. Próximo jogo, eu vou jogar contra o time B que joga diferente. Eu vou precisar de outros 11 jogadores. Eu vou precisar de substituir 2. Que, em função das suas características ou das suas condições físico-atléticas, eles não vão conseguir entregar o que eu preciso. Então, muitas vezes, não adianta você colocar um jogador no lugar do outro, ele não tem as condições físico-atléticas para substituir. Eu vou dar um exemplo muito simples, que aconteceu há 10, 11 anos atrás. Então, a maioria dos senhores vão lembrar. Quando o Ronaldinho Gaúcho chegou para o Atlético. O Atlético tinha um jogador que jogava lá, dentro da estrutura do time, chamado Danilinho, que não era um cracaço refinado, era um bom jogador, muito bom jogador, taticamente muito bom jogador, tecnicamente prendado, tinha recursos, inteligente, interessante, sinuoso, rápido. E o que acontecia? O Ronaldinho jogava solto, livre, sem se desgastar, sem ter obrigação de voltar para marcar, para recompor.
não corria à toa. Isso tudo era acertado entre eles. Quem voltava para recompor, seja pelo flanco, pela beirada de campo, seja por dentro, quem voltava para recompor era o Danilinho. Quem caía pela ponta direita, às vezes, era o Danilinho. Quem caía como falso 9 era o Danilinho. Quem vinha por trás tabelando com o Jô, às vezes era o Danilinho. Tá? Então o Danilinho fazia essa flutuação toda, voltava nas costas do Marcos Rocha para cobrir o Marcos Rocha. Ele tinha velocidade, fluidez e condições físico-atléticas para fazer isso. O que aconteceu lá? Por que eu estou falando do Danilinho? Porque o Atlético mandou o Danilinho embora. A disciplina, dispensou o Danilinho. O Cuca não tinha outro Danilinho, outro jogador com essas características. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que mudar a planta tática. Ele vai colocar um outro jogador diferente. Ele não mudou a forma de jogar. E colocou o Guilherme. Guilherme que eu estou falando é aquele Guilherme que foi revelado pelo Cruzeiro, camisa 10, que a torcida chamava de Guilherme Bunda, me desculpa o termo, só para deixar claro, que era um craque, tecnicamente muito mais jogador do que o Danilinho, um chutador emérito, um finalizador emérito, colocou o Guilherme. Aí o que aconteceu? O Guilherme tentava fazer o que o Danilinho fazia, a musculatura estourava, ia para o departamento médico. O Guilherme é podre, o Guilherme é bichado. Não, ele não tinha estrutura física atlética para fazer aquela movimentação. As características dele eram outras, ele era outro jogador. Verdade. Então não adianta eu colocar o José no lugar do João, porque o José é diferente do João. Então eu preciso de ter no elenco jogadores de múltiplas características, para, a partir do momento em que eu perder o José, eu vou ter o Joaquim a cumprir aquela função. E não vou ter que sacrificar o Pedro, né? Como o Guilherme foi sacrificado. Então, esse tipo de coisa que os técnicos cobram, que o técnico Antônio Mohamed, o turco, todas as entrevistas dele coletivas, ele falava: eu preciso de um elenco largo. Um elenco largo. O que é largo em espanhol? Porque ele falava em portunhol. O que é elenco largo? Era um elenco cheio de opções em qualidade, em quantidade, em características para ele trabalhar, para ele rodar o time. Ele não tinha isso. A partir do momento em que começou a sair todo mundo, ele não tinha resposta de retorno nem nada, ele pegou o boné e foi embora. Pau da vida. Deu uma entrevista lá na Argentina e perguntaram: como é que foi a sua experiência de trabalhar no futebol brasileiro? Você gostou? Ele falou: não gostei, não. Você gostaria de voltar a trabalhar no futebol brasileiro? Não gostaria, não. Mas por quê? Porque o futebol brasileiro não é sério. O futebol brasileiro, você não consegue planejar um trabalho, planejar um elenco. Ele só tem uma experiência num clube atlético. Eu acho que essa entrevista do turco diz tudo. Por isso que o Cudê saiu daqui xingando, soltando os cachorros, me prometeram e não cumpriram. O Milito está cansado de dar recado cifrado. Como dava o Militão. Não vou pegar o jogador da base e botar. Eu estou sem jogador, eu tenho que escalar, eu tenho que improvisar. Eu tenho que colocar o meu jogador no sacrifício. Porque não me deram um elenco equilibrado. E aí, o elenco do Atlético continua desequilibrado, com as 4 contratações. Você vê que no último jogo, o Arana estava suspenso. Tinha algum lateral esquerdo de ofício? Não. Nem no time, nem no banco. Tinha algum ala de ofício pelo lado esquerdo? Não. Colocou, com 32 anos, o Júnior Alonso improvisado. E ele, como é um jogador experiente, e um baita jogador, ele quebrou o galho. Mas se você botar o Júnior Alonso ali 3, 4 jogos seguidos, vai dar certo? Não, porque ele vai estourar. Ele não é velocista, ele vai estourar. Entendeu? Então, o que se tem que cobrar da torcida, a que a torcida tem que cobrar do comando do Atlético é um elenco equilibrado. E isso ainda não existe. Isso ainda não existe. O Atlético é atacante velocista? Não. Nem no time titular, nem na reserva. Tem o Palácios, que é mais ou menos velocista. Só tem um. Precisa de mais. O Palácio, quando joga pelo lado esquerdo, a gente nota visivelmente que ele está torto. Não é a praia dele.
São poucos os jogadores que jogam com excelência de um lado e de outro do campo. Mas jogam muito bem no lado de campo e têm dificuldade de jogar do outro lado. Tem zagueiros, por exemplo, que hoje eles estão treinando e trabalhando os zagueiros para eles jogarem dos dois lados da defesa, lado direito e lado esquerdo da defesa. E entregar bem. Mas antigamente era complicado. O Leonardo Silva, quando botava ele para o lado esquerdo da zaga, era uma peleira. Ele ficava torto. O Hever, lá atrás, quando botava ele do lado direito da zaga, era o deus dos acudos. Depois o Hever aprendeu, ele treinou, ele percebeu, ele aprendeu, evoluiu e treinou. E mais, quando vai jogar com 3 zagueiros, como o Milito joga, esse terceiro zagueiro é diferente dos outros 2. Não é qualquer zagueiro que eu posso botar como terceiro zagueiro. Ele vai funcionar como líbero, flutuando por trás ou pela frente. Tem diferença. Porque quando eu estou jogando com 3 zagueiros, esses 2 que jogam pela esquerda ou pela direita, eles saem, numa terminologia que os técnicos falam, eles saem na caça. Eles vão dar o bote e o outro vai ficar na sobra. E vai ter que flutuar por trás para ficar na sobra. E vai ter que ter uma noção de tempo e espaço. Porque se ele passar pelo meu companheiro, quem vai dar o bote sou eu. Ele se transforma em caçador. Então ele tem um tempo de bola e uma movimentação, uma logística de movimentação completamente diferente dos outros 2. O jogador precisa ter características para isso. Aí você coloca um jogador que não tem essa característica, que não treinou para isso, que não está acostumado, aí você bota ele lá, aí vê o torcedor, esse cara é podre! Vamos embora. O Uber para levar no aeroporto é meu. Isso não funciona, isso não resolve. É verdade. Ô, seu Max, se deixar, ó, vou ser sincero com você. Se deixar, eu vou com o seu Max aqui 4 horas de conversa. Então, vou prometer a você... Não, eu você... estou à disposição. Que... A minha mulher saiu, nós podemos ficar até meia-noite. Sensacional, mas eu prometo a vocês que seu Max volta aqui pra gente conversar mais sobre isso. Mas antes da gente finalizar, seu Max, antes da gente finalizar, a gente sempre faz uma brincadeirinha aqui com o pessoal, um bate-bola rápido, né? E o senhor não vai escapar dessa não, nós vamos fazer aqui um bate-bola rápido, tá? Antes de finalizar, porque eu quero saber pro senhor, lembrando, tá, gente? Vai ser a opinião do seu Max. Então... ele vai falar pra gente aqui, eu vou dar alguns nomes. Seu Max, o senhor vai falar pra mim, entre 2 nomes, qual que o senhor acha que é maior ídolo do Galo pro senhor, tá? Lembrando, é pro seu Max, porque se a gente for discutir quem é o maior ídolo do Galo, nós vamos ficar 2 dias aqui discutindo, porque cada um tem uma opinião. Então, eu quero saber, na opinião do seu Max, quem é maior, tá certo, seu Max? Vou começar então esse bate-bola rápido aí, vai ser uns nomezinhos rápidos. Primeiro, Guará ou Cerezo? Eu vou ter que falar do Cerezo por 2 razões. Eu não vi o Guará jogar. Eu conheci ele pessoalmente, foi ídolo do meu pai e da minha mãe, como eu contei. Sim. Mas vi o Cerezo jogar e conheci o Cerezo pessoalmente. O monstro da bola. Perfeito. Né? Então, para mim, pessoalmente, o Cerezo. Na história, os 2 estão na história do Atlético, para mim, no mesmo nível de importância. Mas como ídolo, para mim, que eu vi jogar, foi Cerezo. Ótimo. Cerezo ou Dadá? Ah, rapaz. Pode ficar em cima do muro não, hein, seu Max? Tem que escolher um. Deixa eu te falar um negócio. Pelo exemplo de vida, da vida dele, os 2 tiveram início de vida muito difícil. Estou lembrando agora. Tecnicamente, Cerezo... Olha, eu vou dizer um negócio. Não tem nada a ver com o fato de Cerezo ter ido para o Cruzeiro, hein, gente? Não tem nada a ver, porque eu conheço a verdadeira história. Cerezo não queria ir, não teve culpa nenhuma. Mas não vou discutir isso aqui agora. Mas, pelo monte de alegria que me deu com os gols, Dadá. Perfeito. Agora acho que vai ficar um pouquinho mais complicado. Não, aqui não vai ter facilidade não. A ideia da brincadeira é essa. Dadá ou Reinaldo? O Rei. Essa aqui acho que ficou mais fácil, né? Reinaldo ou João Leite? O Rei. O Rei. Reinaldo ou Marques? O Rei. O Rei. Reinaldo ou Guilherme? O Marques seja... Hein? Reinaldo ou Guilherme? O Rei. O Rei. O senhor ia falar alguma coisa do Marques?
Não, é porque eu conheço o Marcos pessoalmente, é uma figura humana extraordinária. Ah, sim. Perfeito. Mas como ídolo, o rei. Ok. Reinaldo Hever. Rei, Reinaldo Leonardo Silva. rei, Reinaldo ou Vitor. rei, Reinaldo ou Ronaldinho Gaúcho. o rei, Por fim, que não poderia faltar, Reinaldo Huck. o rei. E deu o rei aí, ó. Eu só vou. Você sabe o que acontece? Sim. Com relação a isso, embora todos sejam ídolos indescritíveis, né? E conheci todos pessoalmente, inclusive o Guará, desses todos aí, foi o único que faleceu, para dizer o seguinte: o Reinaldo ele quebrou um paradigma, ele construiu um outro paradigma para o Atlético, numa época de muito sofrimento para o torcedor do Atlético, em que se dizia que lugar de craque era no Cruzeiro. E que fizeram a lavagem cerebral na torcida do Atlético, que raça e correria era a mesma coisa. E a torcida do Atlético não tinha paciência com o craque, com o jogador cerebral. A própria torcida do Atlético, quando viu um craque com a camisa do Atlético, dizia: não, isso é jogador para o Cruzeiro, isso é jogador para o Atlético. Eu, com meu coração, graças a Deus, é muito bom, senão eu tinha infartado de raiva. Entendeu? E o Reinaldo quebrou isso. O Reinaldo mostrou que a genialidade, o talento e o preto e branco tinham tudo a ver para essa geração de atleticanos que veio depois. Porque, pelo que me contaram, o Guará era um cracaço, o Mário de Castro era um cracaço. O Baldo, artilheiro dos Gols Espíritos, que está vivo até hoje, que eu conheço pessoalmente, né? Vou mandar, inclusive, esse link lá para a Dona Vera, para mandar para o Baldo, para a Dona Vera Pontes de Miranda. Abraça aí pro seu Baldo. A filha do Baldo. Eu inclusive, vou programar com a Dona Vera lá uma live, lá direto da casa do Baldo, do Baldo Miranda. Ele vai ter que me explicar um gol espírita que ele fez contra o América, que até hoje eu não entendi como é que ele fez aquela bola entrar. Ele sem ângulo, com um monte de gente na frente dele, de repente, quando viu a bola estar dentro do gol, ele já estava vibrando. Antes do goleiro ver, ele já sabia que era gol e já estava vibrando. Ele vai ter que me explicar isso. Mas, então, eu vi jogar. Mas naquela época de muita crueldade com a torcida do Atlético, de muita porrada, né, na construção de uma narrativa na imprensa para o Cruzeiro crescer, tomar hegemonia e o protagonismo do futebol mineiro do Atlético, e aquela coisa toda. O Reinaldo veio e deu uma chicotada, sabe? Guardadas as devidas proporções, a mesma coisa que o Ronaldinho Gaúcho fez quando jogou o Atlético de patamar para cima e mostrou que o Atlético poderia ser um time do mundo. Perfeito. Tá? Eu diria que por essa história toda dessa significação, é Reinaldo em primeiro lugar e Ronaldinho em segundo lugar por isso. Né? E as histórias de vida de Toninho Cerezo, filho do palhaço Moleza, ele que foi o palhacinho Dureza e filho de uma das grandes damas do teatro mineiro, a mãe dele, eram pais de criação dele. Né? E a mãe dele, a Dona Helena, uma grande atriz do teatro mineiro, uma atriz extraordinária, e o Moleza, palhaço, um dos maiores palhaços do Brasil, foram os que adotaram ele. Depois ele conheceu a família biológica dele, mas eles é que deram o rumo. Eu pensei até que, quando eu conheci aquele menino, o palhacinho Dureza, eu pensei que ele ia ser palhaço também, ou ia ser um ator como a mãe dele. Uhum. E ele acabou aparecendo lá no Atlético, graças aos deuses do futebol, e se transformou no monstro da bola. E o Dario, que viu a própria mãe cometer suicídio na frente dele, tirando fogo ao próprio corpo, miséria, fome nos morros do Rio de Janeiro. Mas isso eu vou contar uma história para o outro lado. São histórias de vida de um cara que aos 19 anos falou: se eu vou ser jogador de futebol, vocês vão ouvir falar de mim. E que tecnicamente era um jogador limitadíssimo, mas que acreditou. É aquilo que eu estava dizendo no início da minha fala, por isso que eu estou falando daí. No acreditar. Então é preciso que a torcida do Atlético continue acreditando nesse Atlético, acreditando em si. E acreditando que ela tem o direito de cobrar da diretoria, cobrar dos donos da SAF,
Cobrar só de jogador e de técnico e mandar embora é fácil, é mole. Xingar jogador é fácil, é mole. Vamos cobrar deles também. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, nós somos o Atlético Mineiro. Perfeito, seu Max. Ó, primeiramente, seu Max, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui. Hoje nós tivemos uma grande aula de Atlético aqui com o seu Max. Tenho certeza que nosso público vai curtir demais todas essas histórias. Prometo que num futuro próximo aí nós teremos novamente a presença de seu Max para contar muito mais história. Porque, gente, eu prometo falar menos. Que isso? Não, eu quero que o senhor fale mais. Isso aqui, gente, é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa ali para baixo ainda. Seu Max, manda o seu recado final. Agradeço novamente a sua presença. Faz o jabá lá do canal. Tamo junto. Muito obrigado novamente aí por ceder esse tempo e esse espaço pra gente. Tá, eu estou todas as segundas-feiras no Resenhando, que é o nome do programa lá, a partir das 21 horas, sempre de 21 horas às 23 horas, tá, com a coragem do Bart lá, no Arena do Galo, Arena do GA10. O Léo, depois da descrição, o Léo já tá foi aqui, ó. Nosso convidado. A galera tá vendo aqui na tela. O Léo vai voltar, né? A Sabrina vai voltar, a Dona Tana Brasil vai estar lá e vários outros convidados. Na segunda-feira nós vamos ter o Galo, lá na Arena do Galo, o Rodolfo, do Galo Ai, um dos principais articuladores e líderes desse último protesto. Não tem papa na língua, e agora eu só estou levando gente que não tem papa na língua, né? Por isso que eu levei o Léo lá. E um outro convidado muito especial, que ainda não vou dar o spoiler dele, vou deixar de surpresa, a partir das 21 horas nós vamos discutir esse momento do Atlético. E lá vocês vão ver que eu só vou perguntar e vou ficar calado. Pode ficar tranquilos a respeito disso. Eu quero agradecer imensamente o carinho, a recepção, a alegria e o prazer desse convite do Léo, me colocar sempre à disposição e dizer para vocês que o Léo vai voltar lá no Arena, a Sabrina vai voltar, vou repetir isso, a Dona Tânia Brasil vai estar lá conosco, mais de uma vez, inclusive, tá? Dentro dessa nossa programação lá, falando dessa paixão que se chama Clube Atlético Mineiro, que tem muita história para contar, né? Muita história para contar, tá? Falar depois de Roberto Drummond, de Lambreta, de sempre, né? De muita gente, de Vitor Bastos, né? Do homem que mandou a mulher em trabalho de parto para maternidade e foi ver o jogo do Galo. Ele vai perder o jogo do Galo só porque o filho dele está nascendo, pô? Claro que não. Depois contar a história do camarada que levou o corpo da mãe dele mais cedo para o cemitério, pagou o coveiro para enterrar e falou assim: amanhã eu volto. Porque na hora que o enterro foi marcado, o Galo está jogando, ele vai perder o jogo do Galo só porque a mãe dele morreu, pô? Claro que Meu não. Jesus Cristo. Tem essas histórias para a gente saber. Depois eu vou contar essas histórias com mais detalhe. No meu artigo Marcas da Paixão, vocês não vão encontrar demais no Fala Galo, que já é bastante antigo. Eu vou republicar, eu tenho todos os meus artigos gravados aqui, guardados. Eu vou republicar em 2 partes, que ele é muito grande. Vocês vão ver muitos dessas histórias da atleticanidade que a gente precisa passar de pai para filho. E os atleticanos podem achar ruim, mas todo mundo é atleticano, né? Papai Noel, oficial de Belo Horizonte, há 35 anos é atleticano, o irmão dele também, que é Papai Noel, é atleticano, né? Aquela cantora Cássia Eller era atleticana, o ator Lima Duarte, que nasceu em Minas Gerais, é atleticano, né? E assim por diante, a atleticanidade. O ator Marcos Frota, que é dono do circo, lá no Rio de Janeiro, mas é atleticano. A atriz Cássia Kiss, atleticana. Olha como é que são as coisas. Eu estou começando a lembrar que agora, se o Léo não me cortar, nós vamos ficar até amanhã. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Léo, muitíssimo obrigado. Obrigado, seu Max. Tamo junto demais. É isso aí, pessoal. Grande seu Max participou aqui com a gente, novamente agradecendo a ele que cedeu esse tempo aí precioso para contar grandes histórias pra gente, né? Se deixar, a gente fala de Atlético até semana que vem, gente. Atleticano gosta de falar do Galo, não tem jeito. Então, muito obrigado ao seu Max. E se você ficou até aqui, não se esqueça, primeiramente, o link aqui dos canais do seu Max, né? O arquibancada.com,
Tá tudo aqui embaixo, tá aqui na descrição, é só clicar aí e tal. E antes da gente finalizar, não esquece de primeiramente deixar o seu like, é muito importante, vai valorizar esse trabalho, a gente vai trazer cada vez mais convidados, não só atleticanos também, nós vamos trazer de outros times aí, outras pessoas para poder conversar e bater esse papo, como eu já trouxe também. Vou trazer mais convidados aí, mas tem que mostrar com like que você gostou e principalmente se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Sua inscrição é fundamental, ela é muito importante e honra a gente aqui com a sua presença na família Galo React, canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, especialmente para você e claro, especialmente aí para os nossos maravilhosos atleticanos. Muito obrigado de coração, até o nosso próximo podcast GR. Valeu, falou!